Valores no nosso site. Comece a investir no seu futuro agora. Matrículas abertas em firjansenai.com.br/cursos técnicos ou na unidade Firjan Senai mais perto de você. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, com todas as informações, para você que amanheceu aí com sede de notícias. Vamos às informações nesta manhã de sexta-feira, manhã ensolarada, no Face, YouTube, Instagram ainda não, mas no Face e YouTube. Você pode acompanhar esse programa ao vivo, daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV. Hoje é sexta-feira, 19 de janeiro de 2024, e o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, prevê para Campos hoje tempo bom, céu claro e calor. A previsão de mudança de tempo para o fim de semana deve acontecer mais para o sábado. Segundo a previsão, tem possibilidade aí de chuva no fim de semana, até alerta de chuva forte
para a região, para o estado do Rio, mas é mais para o fim de semana mesmo, no sábado. Hoje pode até ficar nublado durante o dia, no período da tarde, algum momento, mas a probabilidade de chuva hoje é quase zero. E no sábado chega a 45% de possibilidade de chuva e no domingo 75% de probabilidade de chuva com temperatura em 32 de máxima. Hoje 37 de máxima, vai esquentar sexta-feira, hein? Hoje com calor de 37 graus, agora às 7 horas e 10 minutos, Campos tem sol com 26 graus aqui no centro. No programa de hoje, Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos trazer um resumo do desfecho do impasse da LOA em reunião no Ministério Público. Exatamente nessa ordem, para que você entenda cronologicamente também falando, né, todo esse celeuma, todo esse debate, essa discussão, essa briga política, tudo isso, mas primeiro a gente fala sobre a reunião de ontem no Ministério Público. É que depois dessa reunião tem um factual, tem uma novidade que a gente vai trazer aqui, e aí assim, né, a gente vai incluir esse assunto novo depois do assunto do resumo da reunião de ontem, e claro, evidente, temos as entrevistas também. O Rodrigo esteve lá em todo o tempo, foram pelo menos aí umas 6 horas de reunião, tô chutando aqui de longe, desconsiderando aí 1h30, 1 hora de almoço, umas 6, 7 horas de reunião. Começou 10h30 da manhã e parou por volta de 1h30, 3 horas voltou e foi embora. Então, daqui a pouco o Rodrigo traz esses detalhes pra gente, como é que ficou, o que ficou decidido lá ontem, naquela reunião entre o presidente da Câmara, Marquinho Bacelar, e o prefeito Vladimir Garotinho, e, claro, a promotora de justiça de tutela coletiva da infância e juventude, Anique Rebelo Assede, doutora Anique Assede, né, que também tem vídeo falando isso com exclusividade para o Rodrigo, aqui da Folha FM e do jornal Folha da Manhã e do portal folha1.com.br. Bom, no oferecimento de Coagro, a cooperativa dos nossos produtores de cana, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, agora com um aplicativo. Tem o laboratório Plínio Bacelar e tem também a vacina Plínio Bacelar nesse aplicativo. Muito legal, muito bacana. Você baixa aí esse aplicativo e top. Ali você acessa todas as informações que você... Inclusive tem até histórico de resultados de exames, essa coisa toda. Muito, muito, muito bacana. Muito mais fácil de você acompanhar aí, né, os resultados por esse aplicativo. Laboratório Plínio Bacelar, é só baixar aí. Vladimir e Marquinho chegam a acordo e votação da LOA está prevista para o dia 24. Após intermediação do Ministério Público, prefeito e presidente da Câmara vão se reunir na prefeitura com os vereadores para acertar arestas antes de pautar orçamento. Vamos saber de tudo isso, que são essas arestas, o que pode ser acertado nessa reunião de segunda-feira. A questão da EMUGLE, a escola, né, da Câmara Municipal, também o percentual de remanejamento, que é 0, vai para 20, o que pode ser, né, e o que ficou. Nós vamos saber de tudo agora com o Rodrigo Gonçalves, que, né, passou o dia lá ontem acompanhando essa reunião. Agora o factual, é o novo, que a gente vai apresentar também daqui a pouco. Justiça dá 24 horas para Marquinho apresentar informações da LOA. Juiz alega
a existência de irregularidades no trâmite do projeto. Então, por isso que eu já abri o programa falando sobre essa cronologia e que nós vamos apresentar essa informação para você acompanhar o programa e entender, de fato, o que está acontecendo e o que pode acontecer. Será que a Justiça vai determinar a Marquinhos que ele vote isso logo imediatamente? Deu 24 horas, aí é Justiça, aí não é Ministério, aí tem que cumprir. Deu 24 horas para Marquinhos apresentar informações da Lua. Justiça determina, o Ministério ele sugere, ele recomenda, né, como se fosse uma orientação para que a coisa, né, se desenrole antes de chegar até o veredito da Justiça. Então, são partes importantes, necessárias, claro, mas diferentes, tá? São importantes sim, mas são diferentes e que a gente entende perfeitamente, às vezes a confusão que as pessoas fazem. Agora tem 72, então nós vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Investigação aponta fortes ligações entre CVC da direita e Carlos Jordi. Abre aspas. Bom dia, meu líder, disse CVC a Jordi através de mensagem. É o que aponta Polícia Federal e STF. Assalto à beira-mar em São Francisco termina com um homem morto. Caso aconteceu na Praia do Sossego. 3 homens tentavam assaltar um pescador que reagiu e atirou. Lira de Campos aponta alto índice de infestação pelo Aedes aegypti. O município contabiliza 75 casos de dengue, mas não há casos registrados de chikungunya e nem zika. Idosa fica ferida em acidente no cruzamento da 28 de março e Beira Valão. Estranho esse acidente ontem. Colisão envolveu uma caminhonete e uma bicicleta. Homem é assassinado a tiros na praia de Gruçaí, em São João da Barra. Sesc Verão 2024 apresenta mais um show no Farol neste sábado. Tá mantida a programação também, vamos falar sobre isso. Marvila, perfeito. É Marvila. Muito obrigado, Rodrigo. Louro não falou. Mas do Louro 2 tem... SEAP captura 5 procurados da Justiça em Macaé. Guilherme Prata, campeão de beach tennis em Gruçaí. 5 animais silvestres são resgatados em 2 dias em Campos. 3 gambás, uma jiboia e um lagarto foram encontrados em diferentes bairros. Tá aqui. Ou poderia ser assim também, né? Alguns bairros encontrados nas áreas dos animais silvestres, porque eles estão aqui bem antes da gente. São 7h18 em Campos. Só antes de trazer o bom dia do Rodrigo, eu quero informar que daqui a pouco nós vamos passar qual o trecho exato da José Alves de Azevedo vai ser interditado hoje, ou quais os trechos serão interditados hoje. Tem uma programação anunciando que vai ser asfaltado aquela parte da descida da Ponte Rosinha, mas eu prefiro informar daqui a pouco. Eles ontem fecharam a pista da José Alves de Azevedo por volta das 7h40, 7:45, então daqui a pouco a gente vai informar corretamente. Por enquanto, inclusive, está tudo liberado por ali. Daqui a pouco a equipe chega. Eu acho que o trabalho oficialmente começa a partir das 8h da manhã. Bom, deixa eu trazer o bom dia do nosso querido Rodrigo Gonçalves, que está triste porque essa celeuma, tadinho, está triste nada, está feliz, porque foram aí o quê? Quase, hoje é dia 18, se for colocar desde o dia, né, que você relatou ali naquela cronologia bacana que você fez no jornal Folha da Manhã, tem mais de o quê? Tem 2 meses? Por aí. Da lei orçamentária, sim, outubro, né? Novembro, dezembro, e tá indo embora janeiro e pelo jeito deve fechar. Bom dia. Se for levar em consideração que a prefeitura disse e conseguiu comprovar essa justiça, que desde o dia 30 de agosto o projeto de lei orçamentária chegou até lá. Então dá mais um mês.
Então, mas pro trâmite acontecer, né, deveria acontecer, mas as cobranças mesmo elas já vêm sendo feitas aí desde outubro, né? Mas a coisa esquentou, né, a partir daí, novembro, a coisa já começou. Na verdade, a situação esquentou já desde a lei diretrizes orçamentárias, né? Então, desde a LOA. Desde a LDO. Perdão, desde a LDO. Já vi esquentar lá desde a LDO e depois veio, né, todas essas consequências que a gente seguiu até agora. Que foi necessário, então, essa reunião por parte do Ministério Público. Depois a doutora Anique vai explicar, inclusive, para a gente, nessa gravação que a gente fez com ela ontem lá, né? Logo depois da reunião, eu estive com ela, né, e gravamos, além de mim, apesar... ela falou, teve um momento que ela falou diretamente para mim, mas também, né, teve momentos que ela interagiu com outro colega lá da InterTV, que também ficou comigo lá esperando para que ela nos atendesse. Legal, e a gente vai mostrar, né, o que a doutora Anique falou sobre toda essa ação e o que ela espera agora desse acordo, né, que de fato possa ser resolvido. Essa reunião aconteceu ontem. Mas bom dia, Rodrigo. Bom dia, não falei bom dia não? Mano, não. Ah, meu Deus, já fui atropelado. Então, bom dia para você, para o Beto, para todo mundo que acompanha a gente no 98.3. É sempre um prazer receber vocês aqui de manhã com a gente. Também as pessoas que estão nas redes sociais, né, que quiserem mandar também sua pergunta, sua opinião sobre esse desfecho, podem deixar lá seu comentário. Claro que a gente souber responder, que a gente vai responder dentro dos fatos que nos foram relatados, né, Cláudio? Que a gente está aqui para falar, né, em cima dos fatos que foram colocados, pelo menos públicos para a gente, né? Que alguns bastidores até são revelados, mas a gente não tem acesso ao que de fato foi discutido dentro da reunião, né? Assim, os pontos que foram realmente acertados para que se resolva, né? Para que na segunda-feira esses vereadores possam sentar, tiveram algumas coisas que foram colocadas. Tanto o Vladimir teve que ceder em algumas coisas, quanto o Marquinhos teve que ceder em algumas coisas. O Vladimir até fala, o Marquinhos até cedeu muito. O Vladimir fala isso, né? Também, assim, vamos dizer assim, disse que teve boa vontade realmente por parte de Marquinhos em resolver essa situação, né? E aí ficou definido, então, que a votação da lei orçamentária anual seria aí o mais adequado para atender todas as demandas que o município tem hoje, né? E aí a gente vai ouvir daqui a pouquinho também o que o Marquinhos falou na saída da reunião, né? Eu, como você falou, fiquei lá desde que saí daqui ontem, fui direto para lá, então registrei todos os momentos de entrada e saída, tanto do Marquinhos quanto do Vladimir, sempre perguntando a eles qual era a expectativa, mas eu acho que o que as pessoas querem ouvir mesmo de casa é o desfecho como eles saíram dessa reunião, né? E o que aconteceu ao longo do dia também. Mas é importante a gente ressaltar que, como você falou, né, a gente tem esse acordo feito pelo Ministério Público lá, intermediado pela doutora Anique e também pela doutora Maristela, que participou também desde o início das reuniões e se manteve também muito firme em relação a essa questão para que haja solução imediata. Porque a doutora Anique, ela cuida mais, né, da questão da infância e juventude, né? Então ela estava tratando mais propriamente daquelas OSCs que corriam o risco de ficar sem os seus pagamentos no mês de janeiro, porque não tinha o termo de fomento assinado, né? Ela vai falar também sobre isso daqui a pouquinho no vídeo que a gente fez com ela. Mas também a doutora Maristela, né? Que é de uma outra promotoria, como se fosse promotoria de direitos difusos, uma mais ampla, que já cuida mais direcionada à questão dos estabelecimentos de saúde, como a gente recebeu aqui o presidente do sindicato, né, dos hospitais e clínicas, dos hospitais filantrópicos, né? Desses contratos, ela cuida mais da questão da Irmãos da Solidariedade, dos asilos, né? Ela tem uma amplitude maior. Então, ela desde o início participou então, de todas essas reuniões para tentar chegar a esse desfecho, né? E o desfecho, então, não foi a alteração do artigo 60, como se queriam por parte da oposição, para resolver a situação emergencialmente, e sim esse acordo com alguns ajustes, que a gente não sabe exatamente quais vão ser, né? Mas como eu acredito que tem essa reunião segunda-feira na prefeitura com todos os 25 vereadores, que isso inclusive era um pleito do Marquinhos Bacelar também desde o início, então é uma conquista também aí do Marquinhos nesse sentido, que ele queria essa reunião, só que a reunião não vai ser na Câmara, vai ser na prefeitura, né? Então ficou também acertado isso, que era outra coisa também, né? Que ficava, você vem aqui, eu vou aí, não vou aí, você vem aqui, o outro também, ficou nessa guerra, quem vai ligar, quem vai... Tudo, quando desanda uma coisa, vai desandando as tudo outras... em cadeia, né? E aí, então, ficou tudo acertado nesse sentido, né? E como você já falou, paralelo a isso, na Justiça, na quarta-feira,
a gente tomou conhecimento que existia da movimentação do processo na terceira vara civil de Campos, em que 16 vereadores da base entraram com um mandado de segurança pedindo a votação imediata da LOA, alegando abuso de poder de Marquinho por não ter cumprido prazos, né? E aí é uma petição muito grande, inclusive, onde eles pedem, né, elencando todas essas questões. Eles já tinham entrado com isso há alguns dias, mas quando foi na quarta-feira, o Ministério Público Estadual, então, tinha dado um parecer, né, favorável ao que os vereadores alegam em relação ao descumprimento de regimento e deferindo favorável também aí, ou seja, né, foi favorável também a questão de uma liminar, ou seja, da tutela antecipada para que fosse votada imediatamente a lei orçamentária anual. Na quarta-feira, isso acabou repercutindo lá na Câmara e o Marquinhos já tinha dito que acreditava que, por óbvio, ele fosse de alguma forma ser ouvido, porque tem que ser ouvido o outro lado, né? Ele acreditava que a justiça não iria, e é muito difícil realmente a justiça dar qualquer decisão sem ouvir os dois lados, quando se trata principalmente de poderes independentes, como é o executivo e como é o legislativo, né? Nós estamos falando de 3 poderes, né? A gente está falando do o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, eles têm muita preocupação também de não interferir diretamente, né, nesses poderes, de interferir nesses poderes, né, a não ser quando é um caso como era esse, de problemas que poderiam ocasionar falta de pagamentos, risco a atendimento de saúde, e aí a justiça, por óbvio, ela tem que intervir, mas ela também, nesse sentido, ela também não pode fazer qualquer tipo de intervenção sem ouvir o outro lado. E ontem, quando a gente tomou conhecimento da decisão, não, mas isso já ontem, isso já nessa quinta-feira. Na quinta, né? Quando a gente tomou. Aí teve a informação de que Marquinhos foi intimado ainda lá na frente do Ministério Público, que a gente vai falar dessa rotina, desse roteirinho já para as pessoas entenderem como é que foi. A gente teve acesso ao despacho da juíza. E a gente tomou conhecimento também que o Marquinhos já tinha se manifestado espontaneamente dentro dessa ação, depois desse despacho no Ministério Público, ele se manifestou espontaneamente e ele tinha pedido 10 dias para poder responder à justiça a respeito disso. A promotora indeferiu, falou, claro que eu quero suas respostas, mas não deu 10 dias, deu apenas 24 horas para que ele para que ele respondesse a todos os questionamentos que eu vou falar aqui. São vários questionamentos que são feitos pela justiça em relação... São 5, pelo menos. Isso. Né? E ele, então, por ele ter sido intimado ontem, ele teria dentro do prazo até hoje para responder, e não os 10 dias que ele chegou a pleitear. Ele chegou a pleitear 10 dias para responder, a justiça falou, não, são informações que você pode me dar em 24 horas. E aí, disso. Aí, o que isso... É importante salientar aqui, as 24 horas passam a contar no minuto em que ele é notificado, aí que ele assina a notificação. E aí, isso aconteceu ontem, justamente no intervalo que aconteceu de almoço da reunião. Como é que foi esse roteiro aí? Eu só vou contar, eu já vou chegar nessa parte aí. Mas só para você entender que são duas coisas diferentes, como você fez questão de ressaltar, muito importante que você fez. Porque tem esse acordo do Ministério Público que é relacionado à vara da infância, da Promotoria da Infância e Juventude, é uma coisa que está transcorrendo, junto com a participação da doutora Maristela, mas tem também essa outra ação, que é uma ação que também outra promotora se manifestou favorável, que não é nem a doutora Patrícia, não é nem a doutora Maristela, nem a doutora Anique, né, que se manifestou favorável, e nessa ação pode ser que, como ela deu 24 horas, diante do que for respondido, a justiça até determinar a votação imediata, como pede os 16 vereadores. E aí, se essa votação imediata, essa decisão pedir para que a votação aconteça na primeira sessão posterior, ela teria que acontecer na terça-feira, e não na quarta, como é o acordo. Aí a pergunta vamos lá, a gente vai falar da reunião, isso é fato, mas já que você tocou no assunto, deixa eu te perguntar.
no caso, decidido ontem, os dois falaram, nós vamos ouvir os dois, a doutora Anique falou também, vamos ouvi-la, mas o que eu quero te perguntar, tudo isso que foi feito ontem pode ser invalidado mediante uma decisão da Justiça após as respostas que o Marquinhos tem que mandar hoje? Na verdade, o que existe é um acordo lá, que como eu te falei, é um acordo que pode ser cumprido ou não pode ser cumprido. Acordo é acordo. Eu posso até te dar a mão, posso até rezar com você e... A doutora Anique fala, daqui a pouco a gente vai ver que viu assim, vontade por parte dos dois de se resolver. E vai ter essa reunião segunda-feira e o que a gente quer que resolva. A gente está aqui para colocar... Deus, né? Quer que resolva, que senta todo mundo, os 25, que acerte o que possa ser acertado e que a LOA realmente entre na pauta até o dia 24, né? Que é o que eles combinaram na sessão de quarta-feira. Que é isso, Vladimir alega que com essa data não se tem prejuízo, que a folha de pagamento já vai estar fechada, já vai ter a garantia que vai ter o dinheiro, que as instituições vão poder assinar seu termo de fomento, tudo está programado para que a LOA seja votada na quarta-feira. E aí o Vladimir até fala isso, a reunião de segunda-feira, justamente para acertar tudo isso, para que quando chegar na tribuna não tenha nenhum problema. Né? Então, assim, a previsão é que ela seja, vamos dizer assim, a aprovação do projeto de LOA, né, do projeto LOA, aconteça na quarta-feira. Mas há essa ação da Justiça transcorrendo por parte dos vereadores da oposição, que, pelo que eu vi ontem, não vão tirar, pelos vereadores da base, que não vão tirar, porque eles poderiam, né, falar com a Justiça, não quero que agora tenha acordo, não quero. Poderia pedir uma espécie de suspensão. Poderia pedir uma coisa, pedir prazo, eu quero o prazo que eu... Né, poderia. Ou apresentar até algum resultado dessa reunião e pedir à Justiça para que não... poderia ter sim algum tipo de mais... É viável isso, tecnicamente? Olha, o fato é que se mesmo que houvesse tecnicamente essa possibilidade, isso não vai acontecer. Uma desistência da ação? Mas não vai acontecer, pelo menos pelo que eu vi dos vereadores. E o próprio Vladimir, acho que no final de um dos vídeos que a gente vai mostrar, ele é perguntado sobre isso e ele fala também, né, sobre essa questão, né, que é uma outra coisa que os vereadores estão movimentando. Fato é que, se a Justiça determinar a votação imediata, com base na liminar, eu acredito que, né, já que acho que já está nesse ponto, mas pode ser sim, que a Justiça determine essa votação imediata. E se a Justiça determinar essa votação imediata, ela teria que acontecer na primeira sessão ordinária. A primeira sessão ordinária aí na terça. Aí esquece acordo. Não, aí uma vez votada a LOA, o que se foi combinado, vai votar que está lá. Vai votar que já chegou. Entendeu? E depois dessa determinação, não cabe recurso? Caberia, mas é uma liminar, você cumpre. Aí uma vez votado, o que vai acontecer? Você pode depois tentar anular. Pode até anular a votação. Mas aí é uma outra briga judicial. Né? Não é assim, né? Mas aí já votou, já aprovou, já segue os trâmites por lá e tenta anular e já não tem mais freio. Mas assim, Bom, pelo que eu estou entendendo aqui, e aí você vai trazer essa reunião de ontem, porque tem muitos bastidores essa reunião que a gente vai falar. Claro, você vai trazer. De um jeito ou de outro, semana que vem sai. Vamos dizer por bem ou por mal, não estou aqui para... Acho que a gente não tem que colocar mais lenha, pelo amor de Deus. Vamos, né, apagar essa fogueira aí que já foi bem combatida ontem pelos dois e com o apoio do Ministério, que foi muito importante. Mas assim, de um jeito ou de outro, então semana que vem sai. Não sei. Não pode afirmar isso. Não é possível afirmar isso. Não, o que o Ministério Público pediu é que essa semana seja resolvida. Que a Justiça pode não decidir semana que vem? Pode. Ela pode aceitar as respostas também da Câmara, que no caso falar que está tudo certo e considerar ação lá improcedente dos... Também pode. Então, boa. Então, assim, o que o Ministério Público pediu é que... Mas aí vale o acordo. Não, mas aí fica o acordo de pé, ou você acha que desgasta o acordo? Não. O acordo está de pé, mas se vão cumprir, você não sabe. O Ministério Público colocou o prazo máximo até o dia 30 para que essa celeuma seja resolvida. Eles chegaram ao acordo de tentar votar na quarta, dia 24. Não, Cláudio, exatamente, de tédio a gente não morre aqui em Campos. Não, o que virá dessa reunião de segunda-feira, o que virá das consequências do que foi proposto pelo Ministério Público, chega lá, se vai ser aquilo mesmo, se eles vão conseguir ajustar
ao ponto de colocar na quarta-feira, que é o que a gente acredita que vai acontecer, diante da disponibilidade dos dois. Eu quero falar aqui, né, que o Marquinhos ontem, o tempo todo, muito receptivo nesse sentido de falar, olha, nós vamos sentar, vamos para resolver. Desde o início eu queria conversar. Então, assim, o que se vinha sendo discutido aparentemente, que era a reunião entre os 25 vereadores, vai acontecer. Houve um cedeu de um lado, outro cedeu do outro, alguns ajustes vão ser feitos. Então, assim, tudo está indicando, se ninguém até lá no fim de semana não falar nenhuma barbaridade, que a gente sabe, né? Se todo mundo. Eu fiquei acompanhando uma vídeos, sugestão para os colegas se não sair pérola. É uma sugestão para os colegas de imprensa que às vezes assessoram esses. Tenta tirar a senha nesse período das redes sociais. Não deixar misturar bebida com rede social, pelo amor de Deus. Segura a senha aí do... Resgata, não deixa nem chegar perto. Falar em segurar a senha, tem um cara aí muito especialista nisso. Segura tanto que ninguém consegue acessar depois. Pedir, pelo amor de Deus, gente. Pra segurar esse povo, pelo menos esses dias, até segunda-feira. Cara, você tá assim... É política. Qualquer centelha, amigo, acende um fogaréu. Sim, e olha só, gente, as pessoas não têm que se iludir, não tem esse negócio de pacificação mais, não tem. E mesmo quando ela existia, a gente sabe que ela existia até ali, até um limite para os dois grupos, entendeu? A pacificação que foi feita lá atrás, né, ela tinha a questão da governabilidade, né, ela passou por um acordo também para resolver o problema da Câmara então as pessoas têm que entender que a pacificação, ela existiu no momento que ela tinha que existir pela governabilidade. Agora é ano eleitoral, infelizmente as coisas vão acontecer. O que se tem que ter é o que a gente falou, a questão do decoro, a questão, né, de um certo limite, né, para evitar ofensas tanto de um lado quanto do outro. E aí a gente tem que falar que muitas vezes são as próprias pessoas que acompanham esses políticos que fazem isso. Então ontem todos os dois, por exemplo, estavam extremamente cautelosos em relação a falar, em relação a se posicionar, né? E aí tinha o quê? Aquelas pessoas que foram lá para frente, que nada iam acrescentar, não estou falando dos vereadores não, porque eles estão no direito deles de quererem ir. Mas, eles assim, fazem parte de um grupo. Né? Então, assim, mas tinham pessoas lá que realmente foram para poder ficar fazendo chacota, alguns até tumultuando, querendo arrumar confusão. Que não ajuda em nada. Que não ajuda em nada. Então, assim, e aí o que é pior, muitas vezes atrapalha o trabalho da imprensa. Porque a gente às vezes está fazendo negócio com uma seriedade, gravando com os entrevistados, e eles ficam atrás, infelizmente, gritando: faz não sei o que com não sei quem, não sei quem vai fazer não sei o quê, pega o mangueirão e mora não sei quem. Entendeu? Umas coisas que são desnecessárias e que só fazem o clima ficar tenso. E é esse clima que fez, infelizmente, a situação chegar onde chegou. Muitas vezes nem Marquinho e Vladimir diretamente não, ou as pessoas que são ligadas mais a ele, mas todo o grupo, de uma certa forma, tanto de um quanto de outro, acaba tumultuando as coisas. Aí as pessoas falam assim: mas a imprensa contribui quando fica... Mas a imprensa, a gente vai relatar o que está acontecendo, a gente não inventa nada não. A gente não inventa, mas vocês dão mais um lado mais do que o outro. Aí, é o que o cara quer ver, né? Aí o que as pessoas sempre vão achar isso, independente, porque sempre as pessoas vão estar ou de um lado ou de outro, né? Raramente as pessoas vão conseguir olhar aquilo com uma certa imparcialidade. E aí sempre vai achar que a imprensa ou está favorecendo um ou está favorecendo outro. Claro que existem sim, né, grupos de mídia que são mais ligados a um grupo político, outros que são ligados mais a outro grupo político, que também faz parte, né? Agora, a questão não se pode deixar de dar os dois lados. Agora, qual lado você vai dar primeiro? Essa é a avaliação que as pessoas têm que ser feita em relação a isso. Agora, ninguém tem direito de ficar julgando, e às vezes a gente vê situações como ontem nas redes sociais, as pessoas simplesmente pegaram um vídeo que eu fiz, reproduziram na rede social dela, e aí para ilustrar uma coisa que não foi verdade. Para ilustrar assim, mídia comprada, que não sei o quê, que ela, olha, orientando o prefeito antes do prefeito dar entrevista. Sendo que a pessoa que aparecia no vídeo é a assessora do prefeito, trabalha diretamente com o prefeito. E aí, esse tipo de coisas que as pessoas vão criando, essas narrativas falsas, que faz, infelizmente, às vezes as pessoas acharem, né, que a imprensa não tem credibilidade, que todo profissional não trabalha de forma séria. Então, o que a gente relata aqui são as coisas que aconteceram de fato. Agora,
Se algo aconteceu para além disso, é porque não sou informado. Se não sou informado, eu não tenho como informar para as pessoas, não tem como deduzir. Não tem. Eu estava lá o tempo todo para ouvir a todas aquelas pessoas que quisessem falar. Então, se em algum momento eu não tive acesso a algum tipo de informação, é porque ela não chegou até mim. Eu não consegui, aí se é por incompetência minha ou porque a pessoa não me procurou, sim, mas não é porque eu omiti. Por mais que você informe, as pessoas não só fazem um juízo de valor do que você fala, do que a gente fala, mas sobretudo confunde o que às vezes, muitas das vezes a gente quer falar, não por falta de clareza nossa, mas por interpretação. Aquilo, não tem aquela história, o cérebro engana a gente só ouve, só vê o que a gente quer ouvir, o que a gente quer ver. Então aí vamos... Mas é bom que fica gravado, né? Então a pessoa pode ver. Então vamos falar como é que foi a dinâmica ontem. Como é que foi? Você chegou lá ontem, depois de um farto, café da manhã, tomou aquele negócio? O açaí não, como é que é o nome? Maca peruana. Bom, lembra aí, Louro. Maca peruana. Louro tá de férias. Todo dia eu tomo maca peruana com o tributo terrestre. O Louro hoje também do meio cochilando. Tá viajando hoje. Tô focado no que você tá falando. Então vamos lá. O que aconteceu ontem, né? Estava marcada essa reunião 10h30 da manhã, só para as pessoas entenderem a dinâmica. Primeiro, acho que na quinta-feira passada, Vladimir esteve no Ministério Público acompanhando as instituições que corriam o risco de ficar sem pagamento, junto com os representantes do Conselho Municipal de Promoção do Direito da Criança e do Adolescente. E aí a doutora Anica ouviu a versão de Vladimir em relação a isso. A Câmara não foi chamada, mas mandou o subprocurador até lá para acompanhar, para ver o que ia ser dito. Naquela ocasião, então, foi falado a respeito do tal artigo 60 da LDO, que permitiria, né, que a Prefeitura usasse o duodécimo, né, fatídico artigo 60, que as pessoas falam que pode ter um duplo sentido. E aí, naquele momento, então, ficou acertado. Aí o Ministério Público enviou a ata da reunião para Marquinhos, né, através do subprocurador, dando um prazo de 72 horas para que o Marquinhos respondesse essa questão sobre os impasses da LOA. Marquinhos fez mais do que isso. Ele foi até o Ministério Público por livre e espontânea vontade e teve uma reunião na terça-feira com as promotoras, com a Anique e com a Maristela. Colocou a versão dele e dali ficou acertada a possibilidade de ter uma reunião envolvendo os dois poderes, tanto o executivo quanto o legislativo. Marquinhos, desde aquele momento, na saída, falou com a gente lá do fórum e falou, olha, não falou com a gente na saída lá do fórum porque ele tinha que ir para a Câmara, né? Porque afinal, nesse período, a gente sabe que ele pode dar mole, né? Porque ele tem o primeiro vice-presidente na mesa diretora. O Marquinhos não está podendo nem ficar doente, coitado, porque se ele ficar doente... não está podendo. Então, assim, né, é um momento realmente... Aí, o que ele foi para a Câmara, deu uma entrevista coletiva muito rápida, explicou que apresentou ao Ministério Público a possibilidade, sim, de uma reunião, né, de ter essa reunião, e também apresentou a possibilidade de uma alteração no artigo 60 da LDO, que segundo ele, desde o início já deixava claro, na visão dele, que é possível usar o duodécimo, mas ele apresentou uma possibilidade ainda de flexibilizar alterar esse artigo, flexibilizando, que resolveria o problema de todas as questões. Só que também perguntei ele naquela época, naquele momento, como é que ficaria a questão das instituições, que era quem a gente estava recebendo aqui o tempo todo e falando da dificuldade deles, né, do serviço, belo serviço que é prestado por todas elas, e da dificuldade de saber se ia poder manter esse serviço sem os seus pagamentos, por não terem os termos de fomento. Marquinhos falou que a situação dessas OSCs a situação iria ser discutida diretamente nessa reunião que aconteceria ontem, né, que estava marcada para ontem. Ainda na terça-feira, o Vladimir voltou ao Ministério Público e falou para a Anique que queria tentar acelerar essa reunião, porque para tentar colocar a LOA para votar essa semana ainda, e depois falou num vídeo que o dispositivo, a alteração, né, no artigo 60 não resolveria o problema dessas OSCs, porque elas precisam, para o tempo de fomento, assinatura do orçamento propriamente dito. E aí, Vladimir tentou antecipar essa reunião para quarta-feira. Ele mandou um ofício para o Ministério Público às 14h, por óbvio, né? Marquinhos não iria aceitar nunca sair para uma reunião
sair da Câmara 3 horas para uma reunião e deixar lá a Câmara sendo presidida por um grupo que ele sabe, porque ele falou, não tô dormindo com o inimigo, não posso cochilar, ele falou isso. Sim. Por que essa pessoa, mas como assim? A gente não está falando que isso iria acontecer, mas era possível sim se colocar para votar sem o presidente qualquer medida lá que tocasse a lua, entendeu? Claro. Então ele não vai fazer isso. Mas aí poderia colocar mesmo sem as audiências públicas? Se a situação considera que aquela audiência pública da CDL valeu, beleza, e não estava participando nem das que estavam acontecendo na Câmara, e aí, só para as pessoas entenderem, não teve essa reunião, foi mantida a reunião para ontem, e ontem aconteceu. Chegamos à reunião, e aí 10h30 da manhã estava essa reunião. Marquinhos foi o primeiro a chegar, falou com a imprensa, falou da disposição dele estava ali para resolver a situação, resolver todo o impasse. Chegou acompanhado, né, do Elin Naim, que é o presidente da Comissão de Finanças da Câmara, de Controle de Finanças da Câmara, né, que, claro, pôde participar, mas chegou também lá outros vereadores do grupo deles, como o Dandinho, o Igor Pereira, o Rogério Matoso, assim também como chegaram vereadores da base, o Álvaro Oliveira, estava quase a base completa lá, né? Se não estiveram todos no mesmo momento, em momentos passaram por lá. Né? E assim, alguns também representantes de governo, né? E outras pessoas que eu não conheço, mas que algumas pessoas falavam que tinha ligação com o governo. Passaram por lá, né? Então, Marquinhos chegou um pouquinho antes de 10h30, Vladimir já chegou às 10h30, quase em ponto. Né? Só os dois... E Elin Naim, só a equipe técnica e Elin... Os procuradores? Procuradores, o Rodrigo Rezende, que é o controlador do município, e o Elinho também pôde entrar, porque Elinho é o presidente da Comissão de Finanças. Então, se a Comissão de Finanças estava apontando irregularidades na LOA, né, eles tinham que estar presente. Né? É como se fosse o controlador o Rodrigo Rezende da Câmara, assim, né? Quem iria explicar essa parte de finanças. E aí subiram todos, e a reunião, e aí os vereadores não puderam entrar, ficaram ali pela frente mesmo, né? Juninho, Álvaro, não vou citar todos aqui porque eu posso esquecer de algum, porque tinham bastante vereadores. E aí ficou ali naquela movimentação, né? Naquela movimentação ali na frente, a expectativa do que estava acontecendo lá dentro, né? Os assessores, a gente perguntava um assessor ou outro, não, tá andando. E aí, mas tem desfecho? Vai estar perto do desfecho? Não, vamos esperar. E nós ficamos ali na frente de 10h30 até 1h30 da tarde, né? Passou por lá também o seu Marcos Bacelar, esteve lá na frente também, nesse momento, o Fred Machado, todas essas pessoas. Ao longo do programa você vai lembrando de essa forma, não precisa. É porque agora eu vou contextualizar. Não, eu estou falando contextualizar. Claro. Porque eles estiveram de manhã. Isso chamou atenção, eles estavam lá de manhã, assim como os vereadores da base. Quando teve o intervalo de 1h30 e voltou à tarde, os vereadores da oposição já não voltaram. Isso já chamou um pouco minha atenção. Sim. Né? Ou seja, o grupo de oposição já não estava mais da mesma forma. O da base continuaram lá, Álvaro, Fred Rangel, Juninho, outros vereadores continuaram. Mas aí, talvez isso parecia um indicativo que talvez, né, o que eles queriam, que era o artigo 60, né, talvez realmente não fosse sair do papel, né, porque... E aí eu já tinha tido um outro desdobramento também, que nesse intervalo de 1h30, quando o Marquinhos saiu, ele tentou sair rapidamente, né, ele e Elinho, já para entrar no carro, só que a imprensa acabou, né, por óbvio, ele foi o primeiro a sair, a imprensa acabou tentando ser... Marquinhos, e aí, acabou o resultado? Ele falou, não, nós estamos indo almoçar, vamos almoçar para voltar, os promotores pediram um intervalo para a gente almoçar, vamos almoçar. Bem rápido isso. Bem rápido, bem correndo. Bem ligeiro. Bem ligeiro. Mas assim, acredito até pelo tempo curto que eles teriam para almoçar, é entendível, né? Só que nesse meio tempo, quando ele já estava dentro do carro pronto para sair, antes dele fechar a porta, o oficial de justiça chegou com com essa intimação, dando o prazo de 24 horas para que ele responda aos questionamentos feitos pelos vereadores e também, vamos dizer assim, deferidos pelo Ministério Público, de que haveria por parte dele descumprimento de uma série de questões. Então, naquele momento, o Marquinhos foi intimado, né, e o prazo de 24 horas passou a rodar para que ele responda tudo isso. E aí, né, como a gente falou,
Ele saiu para almoçar, Vladimir também saiu, Vladimir falou a mesma coisa quando saiu, olha, não saímos para almoçar, vamos descansar e tal. Por óbvio, né? Vladimir se reuniu com seus vereadores, nem foi bem um almoço, segundo Álvaro Oliveira me falou, ficou só na rosca, não deu tempo de almoçar. E eles, claro, avaliam. Biscoito não tinha que ser rosca? Aí eles você sabe o que? Que falaram para mim, Nogueira, tem uma pausa aqui, não sei se dá tempo de almoçar, mas que vai dar tempo de trocar uma ideia no grupo, porque assim, os grupos estavam pro lado de fora. Com seus representantes. Não estavam participando da reunião e nem poderiam, então não tinha informação, não. Não tem como dar opinião, se é legal, se não é, se vai. Porque, assim, Vladimir é líder de um grupo, o Marquinhos Bacelar é líder de outro. Uma decisão deles pode rachar um grupo. Sim. Num ano de eleição, então nada melhor do que aí esse intervalo acho que foi providencial, né? Eles fizeram um almoço lá, esse intervalo. Que não tem problema nenhum, não, com certeza, né? Eu acredito que tenha sido até uma iniciativa das próprias promotoras. Eu não perguntei se a Nick não, mas ela falou, né, que foi necessário o intervalo. Sim. E aí realmente houve, com certeza, né, pelo menos por parte da base, eu tive a confirmação que eles estavam reunidos com o prefeito. Mas não é difícil de se imaginar, é o que eu estou falando, não tenho essa informação. Que Marquinhos também deve ter sentado com o seu grupo nesse intervalo para avaliar a primeira parte. Por que não falar com o irmão dele, o Rodrigo, que é experiente? Claro, tem que falar. É uma liderança. O cara que está sendo hoje cotado aí, até para ser um governador. O pai dele, que já foi vereador, já foi presidente daquela casa. Em tempos difíceis também. Então assim, é normal. E ninguém. E o Marquinhos sempre fez questão de dizer que ele não toma decisão nenhuma se não for em grupo, né? Ele não toma nada. Perfeito. E o grupo dele, apesar mesmo, né, nesse meio tempo aí desse impacto da lei orçamentária anual, né, sendo responsabilidade de Marquinhos marcar a pautar, né? Ou seja, quem define quem pauta é Marquinhos, mas o grupo dele a todo momento, né? Ou seja, muito firme em relação a apoiá-lo, né, nessa decisão, né? Então assim, foi uma decisão tomada pelo grupo também, apesar de Marquinhos ser o responsável em pautar, mas claro que ele não vai tomar uma decisão dessa sozinha, né? Ele tem o respaldo do grupo dele. E aí os dois saíram então para almoçar, e aí ficou aquela especulação, né, e aí qual vai ser o desfecho, será o que vai acontecer? Só que na volta desse almoço eu já senti o clima um pouco diferente. Eu já estou falando uma visão pessoal minha, né, como profissional da área, de observar o cenário no qual eu estava ali desde cedo. Né? Então, quando você percebe que... Rapaz, aqui para nós dois, vou colocar um ingrediente aí, você tira aceita se você quiser. Se você concordar, claro. É que transformaram isso meio que numa prévia eleitoral, meio que numa disputa de força de grupo. Como tudo, né? Se a gente ganhar lá o direito de votar Lua, arrebentamos. Se a gente não ganhar o direito de votar Lua, a gente perde. Quer dizer, uma coisa meio que desnecessária, né? Para não falar... E aí, eu acho que nesse caso cabe realmente aos dois líderes, que é no caso Marquinhos e Vladimir, fazer o discurso que eles fizeram na saída, né, que os dois cederam, os dois chegaram a um acordo, mas a gente sabe que né, o que eles falam, nem sempre seus grupos aí, eu não falo nem só dos vereadores, eu falo, né, de forma geral, é difícil às vezes você controlar. Né? Marquinhos talvez, hoje, por ter um grupo com 9 vereadores, né, além dele, ou seja, ele mais 8, seja mais fácil de ter um controle. Agora você imagina, Vladimir, que hoje tem que estar com 16 na sua base, 16, mas toda uma equipe que tem de prefeitura, de tudo, é difícil você conseguir controlar isso. Então, se os dois pelo menos conseguirem manter esse momento, vamos dizer assim, de tranquilidade não, mas vamos dizer, de entendimento até a votação da LOA, todo mundo sai ganhando, né? Pelo menos assim, dentro do que foi acordado entre os dois na frente do Ministério Público, que é se reunir, tentar ajustar o que é possível, um cede, outro cede e coloque para votar. Né? Se isso transcorrer normalmente, no dia 24, então, será votado. E aí não haverá nenhum tipo de problema, como a gente falou, por exemplo, de atraso de pagamento, e o Vladimir vai falar isso também no vídeo que a gente gravou. Mas, só para a gente terminar... Essa primeira parte. A primeira parte. Do almoço. Da rosca. Quando voltou... aí a observação que eu falei, me chamou a atenção exatamente isso, o fato de terem voltado os vereadores da base, pessoas ligadas à base, e os vereadores da oposição. Você acha que a oposição desanimou do que foi acordado? Ali, você acha que... Eu acho ali para mim foi indicativo, eu sei que não ia mudar muito eles estarem lá ou não estarem lá, né? Pô, os caras estavam cansados também de ter que ficar lá assim, né? Mas assim,
Mas eu acho que... Eu tô perguntando assim, se você acha que desanimou, mas tem outras perguntas que podem ser feitas também. Ou você acha que eles já se deram por satisfeitos também com o que foi apresentado? Eu acho que eles viram que o desfecho já estava caminhando, né? Agora, fato é que quando Vladimir saiu, o clima entre os seus vereadores da base, era um clima que indicava uma certa satisfação, uma certa felicidade pelo desfecho, entendeu? Acho que pelo desfecho, pela cidade não parar, como eles estavam falando, né? Mas os vereadores da oposição também estavam lá o tempo todo confiantes, participaram da primeira parte. Da segunda parte, realmente, quando saiu o resultado assim, né? Eu falo em relação a grande mobilização que tinha pela manhã, entendeu? Claro que tinha apoiadores da oposição à tarde também, mas vou dizer assim, esses nomes mais fortes da oposição já não estavam, né? Por exemplo, o Rogério Matoso já não estava mais, né? O próprio Igor já não estava mais, o Fred Machado já não estava mais. Só Elinho voltou. Elinho ele participou é o representante também junto com o Elinho participou da reunião. Elinho ele era tão parte da movimentação quanto o Marquinhos, entendeu? Então, assim, Elinho estava na reunião, participou de tudo, de todas as discussões, por ser o presidente da Comissão de Finanças da Câmara, que foi quem inicialmente avaliou a peça e identificou, né, falhas. E aí a gente vai para o intervalo, então. Vamos lá, porque aí então a gente vai para o desfecho dessa reunião e para tomar fôlego aqui, e para a expectativa, é claro, do que você falou, né, desse fim de semana ser tudo tranquilo. A gente vai falar também, né, dessa decisão decisão não. Doutora Helenice Rangel Gonzaga Martins, juíza da terceira vara civil de Campos, que decidiu pedir ao presidente da Câmara algumas respostas em 24 horas e não em 10 dias, conforme ele havia impetrado lá um recurso nessa semana. E mais do que isso, porque isso é um mandado de segurança que pede a tutela antecipada, ou seja, pede a votação imediata da LOA. Então, se ela deferir por essa liminar... Na hora que você conversou com todo mundo, não tinha essa decisão. Não, já tinha. Já tinha? Você chegou a perguntar sobre isso? No vídeo que então vamos saber daqui a pouco. No vídeo que eu fiz com o Marquinho, eu não sei se a gente vai conseguir, porque nem tudo foi possível ouvir, mas eu pergunto a ele a respeito disso, né? Quando ele já estava saindo do fórum. E pergunto também a Vladimir, mas no final, na saída. Ali é corre de fim de primeiro tempo, de jogo de futebol. O cara fala. Não, mas eu quero desde já falar, enquanto imprensa, tanto o Marquinho quanto o Vladimir foram, sabe, muito, o tempo todo atenciosos com a gente, isso mesmo diante de uma dificuldade que foi lá da correria, no momento de tensão para eles. Eles estão cansados também, gente, né? A gente falar assim, para eles também não é chegar ao ponto que chegou também não deve trazer um cansaço. Como eu falei, Marquinho quarta-feira estava de manhã fazendo audiência, à tarde estava fazendo sessão para na quinta estar no fórum. Então tem sido uma correria, eles não tiveram recesso ainda. Então, assim, e eles, todos os dois, e agradecer a eles e também as suas respectivas assessorias por terem dado esse suporte a gente lá. Então, quero mandar um abraço para toda a equipe deles lá que deram esse suporte. E os dois também foram muito solícitos o tempo todo com a imprensa, né, no que eles podiam responder, até mesmo porque muitas coisas ainda estavam sendo acordadas, mas todos os dois atenderam muito bem a imprensa a todo momento. Aí começa a sair notícia agora, tem que votar até dia 31, ainda não tem nada disso definido, não. O acordo feito no Ministério Público, o Ministério Público determinou, segundo o doutor Anik fala, dia 30. Dia 31 até vem um texto do Ministério Público com duas informações. No texto do Ministério Público vem 31, mas depois vem dia 30. Mas esse, gente, é o acordo. O acordo feito do Ministério Público. Então não é determinação. E eu pergunto isso, doutora Anik. Se o acordo não for cumprido, o que acontece? Ela fala, olha, vou ter que reavaliar. Mas isso é um acordo. Acordo é acordo. Agora, essa é uma coisa. Se o Ministério, se a Justiça, na terceira vara civil, decidir pela votação, aí é outra coisa. Mas, por enquanto, o que se tem garantido, de fato, é esse acordo, né? Agora, a gente não tem a decisão da Justiça. A decisão da Justiça pode ser, como você falou, favorável a não dar a liminar. Entendeu? Perfeito. Bom,
Pausa rápida aqui, pessoal que está nos acompanhando, Maurício Batista aqui, tem pergunta para você, enfim, tem vários comentários aqui, pessoal que está ligado aqui na gente, bom dia, muito obrigado, você que está ligado também aqui na Folha FM, nosso carinho e gratidão. Rápida pausa aqui no Folha no Ar, estou olhando aqui, ó, mas ainda não, pelo menos ali na descida da ponte Leonel Brizola, Ponte Rosinha, né? Centro Guarulhos, a subida é Centro Guarulhos, a descida é Guarulhos Centro, aqui pela visualização que eu tenho. Tá tudo rodando normal, tudo aberto ali por conta das obras, né, que a gente falou mais cedo. Só quero achar aqui a outra imagem que a gente tem lá da 28 de março, se a gente consegue visualizar, também são 8 horas da manhã, então ontem 7h40 estava fechado, hoje não vai ter fechamento, então a princípio não, tá tudo ok. Bom, então Beira Valão até o momento aberta, funcionando, ok? Nos dois sentidos. Rápido intervalo, a gente volta no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E nesse intervalo agora tem aquela dica de ouro da equipe valiosa aí da Nauta XP Investimento, para você inclusive acessar o site aí, né, e aproveitar lá, mandar a sua pergunta. Tem um canal de WhatsApp ali no site, nauta.vc, V de você, né, como se fosse você, nauta.vc, é só acessar e mandar a sua pergunta lá no WhatsApp também, sobre qual o melhor investimento, quanto você pode investir, como é que é melhor, enfim, fazer contato com a equipe da Nauta XP. Minuto Nauta XP.